Olá pessoal, dando continuação aos nossos estudos, né? Iremos estudar um pouquinho sobre o nosso modelo atual, né? Que é o modelo atômico Rutherford-Bohr, na qual ele propõe que o átomo ele possui duas regiões, tá? A primeira região é o núcleo, a qual é composta por duas partículas que estão no núcleo, o próton, representado pela letra P, e o nêutron, representado pela letra N, tá? E a segunda região seria a eletrosfera, né? É a região constituída pelos elétrons, a região onde os elétrons orbitam, a qual é representada pela letra E com um tracinho em cima, tá? Então o átomo, né, que era indivisível no início lá no modelo atômico com Dalton, hoje ele possui partículas subatômicas, né, abaixo do átomo. Então o átomo ele possui três partículas: o próton, o nêutron e o elétron. Então cada partícula possui uma carga. O próton vai ter carga positiva, o nêutron não tem carga, ele é neutro, tá? E o elétron tem carga negativa, tá? Aqui seria a massa relativa. O próton é 1, o nêutron também 1, e a massa do elétron é quase zero, muito próximo ao zero. Porém, o elétron também tem massa, tá? É uma partícula especial. Às vezes pode se comportar como uma onda eletromagnética e às vezes como matéria, tá? É uma partícula dual. Número atômico. O número atômico ele corresponde à carga nuclear do átomo, ou seja, ao número de prótons que existe no núcleo de um átomo, tá bom? Num exemplo aqui nós temos o oxigênio, o magnésio e o sódio. Veja que eu tenho 8. Esse número 8 indica a quantidade de prótons do átomo. Então, esse átomo de oxigênio tem 8 prótons. O magnésio 12 e o sódio 11 prótons, tá? Detalhe, o número de prótons é igual ao número atômico. Então, o número de prótons, P é igual a Z, tá? Um detalhe, o número de prótons em átomos eletricamente neutros, tá? O número de prótons é igual ao número de elétrons, tá bom? No caso aqui do exemplo, o oxigênio teria 8 prótons e 8 elétrons, tá bom? E o magnésio, 12 prótons e 12 elétrons, certo? O número de massa, ele corresponde à somatória de todas as partículas existentes no núcleo do átomo. Prótons, nêutrons e também os elétrons, tá certo? Mas a massa normalmente ela é constituída principalmente, tá? Não se considera os elétrons, mas apenas os prótons e nêutrons, tá? Então a A, que representa a massa, é a soma do número de nêutrons mais o número de prótons, ou nêutrons mais o número atômico, tá bem? Um exemplo aqui, o elemento oxigênio possui 8 prótons e 8 nêutrons. Qual sua massa? É só você pegar o número de prótons e somar com o número de nêutrons, que você vai chegar ao resultado que a massa do oxigênio é 16. Então, ele será assim representado. A letra, né? O número 8 embaixo, que corresponde ao número atômico, e em cima o valor da massa. Com relação à representação de um elemento químico, nós já demos uma estudada sobre isso, né? Mas vale a pena nós revermos, tá? Então, você vai ter uma letra, tá? O símbolo químico, que vai ser uma letra maiúscula sozinha, ou uma letra maiúscula seguida de uma minúscula. Nós teremos, em cima dessa letra, o número de massa representado pela letra A e o número atômico aqui embaixo. Então, você pode ter o seguinte esquema de representação de um átomo. Então, o símbolo químico é a representação gráfica do átomo. A representação gráfica dos elementos químicos é feita utilizando letras maiúsculas, como falado, ou letra maiúscula seguida de uma minúscula. Nós temos aqui abaixo o exemplo do o flúor, o hidrogênio, o cálcio, o cloro e o bromo, tá? Elemento químico. Todo elemento químico é o conjunto de átomos com igual número de prótons. Então, átomos com igual número de prótons é um elemento químico. Então, veja só. O elemento hidrogênio
eu tenho na natureza, não só do hidrogênio, mas outros átomos que possuem o mesmo número atômico, porém vão apresentar número de massa diferente. Então, eu vou chamar isso, quando ocorrer, átomos com o mesmo número atômico, porém com massa diferente, de isótopos, tá? Isótopos quer dizer átomos com igual número de prótons, tá bem? Então, na natureza vai ocorrer, né, vários isótopos de um mesmo elemento químico. E a massa, né, desses elementos químicos será a média proporcional desses elementos que existem na natureza, tá? E nós iremos estudar em próximas aulas esses isótopos, tá? Desses elementos químicos, tá bom? Encerramos a nossa aula por aqui. Deixe um forte abraço. Dúvidas, deixe no comentário e até a nossa próxima aula.